Olá, amigos. Vamos tratar hoje de futebol, que é um assunto que todo brasileiro domina e é entendedor, pelo menos na opinião dele próprio. E eu trago aqui, para minha alegria, o editor de esporte do Sistema Tribuna de Comunicação, da qual o nosso podcast faz parte. Estou falando de Itamar Sirico, meu amigo, experiente, um talento na arte de escrever, de opinar, de comentar também no rádio, para que a gente destrinche alguns temas, alguns importantes, positivos, outros que estão causando impactos preocupantes e fazendo com que o nome do futebol brasileiro seja manchado, inclusive pelas tintas da corrupção. Itamar, seja bem-vindo, a casa é sua, do Tirando a Limpo. Obrigado, Rubens. Rubinho, né? É Rubinho. Já pode ser Rubinho. É, Rubinho. Olha, é um prazer. Primeiro escutar elogios vindos de você, já para mim, Sincero. já me deixa extremamente orgulhoso, né? Porque a gente já está na luta há um tempão. Somos da velha guarda. Somos da velha guarda. E você dizia, futebol todo mundo acha que entende, é como comunicação. Todo mundo, a comunicação Porque a Exatamente. comunicação, se a gente não se comunicasse, a gente se comunica desde criança e todo mundo acha que entende, Exato. porque faz parte do nosso dia a dia, como o futebol. Para o brasileiro, o futebol, ele faz parte da do dia a cultura, dia. da cultura do dia a dia. Em alguns países você vê isso, mas não são em todos. E talvez por isso a gente tenha 5 estrelas na camisa. E talvez, já vai fazer tempo, viu? Pois 26 anos. Pois né? E talvez, se não fosse pelo que você disse, do que estão manchando do nosso futebol, a gente tivesse mais. Se não tivéssemos pessoas que gerem o futebol de uma forma corrupta há muito tempo, de uma forma destrutiva há tanto tempo. Sistêmica, né, então? É sistêmico. Ora, começou com o ex-presidente da FIFA, né? Se você viu aquele roteiro da FIFA, o dinheiro sujo da FIFA. Do João Avelange. Né? E tem um documentário também no Prime. Sensacional. Jogo sujo da corrupção. Exatamente. Então, assim, tudo isso, se a gente não tivesse esse sistema, algumas coisas que acaba repassando para a base, que são os jogadores, o futebol, a gente tivesse mais orientação para os jogadores desde a base, nós não teríamos jogadores, por exemplo, se comportando hoje, aliás, se comportando não, sendo bandidos, estando presos, cometendo crimes por aí afora, manchando o nosso futebol, o nosso país, nós mesmos, porque faz parte, como você disse, da nossa cultura. E nós chegamos a viver a fase final do romantismo no futebol, onde os jogadores, na minha opinião, eram muito melhores, muito superiores, ganhavam muito menos e não se comportavam com tanta disfarçatez como os atuais. Tem gente que está nessa questão da venda de resultados, da manipulação de resultados. Tem gente que ganha 3 dígitos, né? Salário de 3 dígitos, de 6 dígitos, na verdade, né? 100 mil. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. E quem controla, né? Exato, quem controla o corruptor, principalmente. Pois é, porque alguém chega, Rubinho, para oferecer a grana a esses caras. Alguém chega para cooptar essas pessoas. É óbvio que o mau caratismo da pessoa que aceita não pode ser deixado de lado, né? Você não é total inocente, né? Não. Mas alguém lhe coopta para fazer o erro na manipulação de jogos, nas apostas, mas você aceita. Então, como eu digo, é um sistema que está errado desde a base e que agora sim inclui essa nova, porque é uma nova modalidade de corrupção. O que funciona é o seguinte, você precisa tem que ter um pênalti naquele jogo no primeiro tempo. Então, isso faz parte da aposta. Você aposta, o que o grupo faz? O grupo junta um porrilhão de dinheiro. Não tem um pobre, né? Não tem. Se tivesse, não rolava, não dava para você. Aposta de R$20. Então, assim, eles juntam muita grana e apostam toda essa grana naquele pênalti no primeiro tempo. É só para citar um exemplo. Né? Naquele primeiro tempo vai ter um pênalti até os 15 minutos. Você pega R$500 mil e coloca nisso. Então, o retorno disso lhe dá 1 milhão, 2 milhões de reais. Desse lucro dos 2 milhões, ele rateia para a bandidagem dos jogadores e rateia para todo mundo que fez. Então, esse é o esquema. E outra coisa, as casas de apostas que hoje ganham muita grana, inclusive... Tem jogador de seleção sendo garoto propaganda. 100% da Série A, dos clubes da Série A, 100%. Todos os clubes da Série A do futebol brasileiro são patrocinados por casa de apostas. Nem que seja pequenininho aqui ou no calção, mas está lá.
Então, essas casas de apostas que geram renda e que agora talvez sejam taxadas, elas precisam, inclusive, entrarem no esquema para defenderem o seu negócio. Precisa defender a imagem. A imagem. Porque para o torcedor leigo, isso. Eu agora, com sua explicação, eu tive mais uma noção do que o cara fica pensando que a casa de aposta exatamente. O leigo, torcedor, você sabe que ele para soltar levantar um falso, não vai daqui para cá. Então ele pensa que é a casa de aposta, não o esquema paralelo. Eu lembro. A casa de aposta é tão vítima quanto o torcedor que está apostando, comprando seu ingresso para ir pro jogo. Eu lembro que a revista Placar, em 1982, ela denunciou a máfia da loteria esportiva, que era um esquema que funcionava desde 1970, quando foi criada a máfia. Era um esquema seguinte, os 13 jogos, eram os 13 jogos, aí digamos tivesse, como teve jogo aqui do Rio Grande do Norte, pessoas do Rio Grande do Norte envolvidas, citadas, mas que eu não vou mencionar porque elas nunca foram acusadas formalmente. Pessoas, jogadores, aí por exemplo, um jogo célebre que eu assisti aqui, ABC e Ferroviário. Ferroviário era um time pequeno da cidade. O famoso Ferrinho. Ferrinho, muito ruim mesmo. Em 81, esse jogo eu tinha 11 anos, era mascote do ABC. O Ferroviário ganhou de 2-1, foi a zebra da loteria daquele domingo. Pronto. Então a zebra significava que alguém enriqueceu graças àquele jogo. Pois é. E aquilo abriu, a Placar fez uma série de reportagens que ganharam prêmio ESSO. Mas a Polícia Federal abriu um inquérito na época, era a ditadura militar também, abriu-se um inquérito, foi processado um cara, que era um radialista, que fez a denúncia. Ele se viu... O famoso tiro pela culatra. Pois é, mas ele fez a denúncia não por altruísmo, não por querer o bem. Ele foi enganado pelo grupo. E aí disse, agora eu vou dedurar. Acho que foi o primeiro delator famoso do Brasil. Foi aquele. Esse é o delator não premiado. Não premiado, porque ele não encontrou mais emprego em canto nenhum. Mas, enfim, o que é que você acha que. Como é que você avalia o papel dos órgãos fiscalizadores nessa situação aí? Olha, eu não vejo assim, ninguém se mexer com muita. Inclusive, a gente tem uma CPI, né, que está em andamento na Câmara Federal. Né, e para você ter uma ideia, pela primeira vez, um dos jogadores envolvidos, no Robinho, não aquele Robinho, é outro Robinho. Também está encrencado, mas em outra coisa. Pior, eu acho. Conseguiu um habeas corpus para não falar na CPI. E o outro disse que não tinha dinheiro para pagar a passagem para ir até Brasília para falar na CPI. Então, por aí você tira... Eu imagino o quanto de interesse tem eles se representam. Pois é. Não, inclusive, essa habeas corpus conseguido no STF, né, abre um precedente enorme para outras coisas. Porque hoje, né, na lei tem dizendo que você não pode negar o judiciário. Você tem que atender e responder. Então, assim, como você tem uma obrigação de fazer isso, o cara toma uma decisão monocrática. Então, isso precisa ser mudado, né, porque senão, dessa forma, vai acontecer o quê? Na hora que eu preciso de uma decisão que me favoreça, eu vou esperar exatamente o plantão. E eu vou esperar o plantão do juiz que eu acho que vai me favorecer para poder pedir. Isso tem muito advogado que faz, muito. Então, assim, acho que infelizmente é uma coisa que precisa mudar. E essa decisão de ter liberado o jogador, ele tem que ter ido depor à força. Exato. Na famosa, que não existe mais, a figura jurídica da condução coercitiva. Exatamente. Mas eu acho que devia ter sido levado. Pois é. Porque o Congresso também não fez muita questão que ele fosse, não. Né? Acho que quando começar, o problema é que o Congresso ele é mexido a manchetes, é movido a manchetes. Quando as manchetes começarem a sumir dessa questão das apostas, aí você vai ver que a CPI vai sumir junto. Vai. A tendência é ela ir se esvaziando, né? Até morrer. Morrer por inanição, por fome, né? Infelizmente. Então, até que ponto você acha que isso influencia na atual situação do futebol brasileiro? Eu até emendo outra coisa. Você acha que o fato de a seleção brasileira, ela hoje há muito tempo, há muitos anos, ela ser formada por jogadores apenas ou quase que integralmente jogando na Europa, isso não atrapalha o jogador, o cara que ganha salários milionários dos grandes clubes europeus ou outros nem tanto, ele vai arriscar a canela dele pelo país dele?
Depende do jogador. E eu acho que é por isso que o treinador tem uma responsabilidade tão grande hoje. E nós deveríamos ter muita responsabilidade na hora de escolher o treinador da seleção brasileira por isso. Se você for um bom treinador, você não vai escolher. Você não precisa nem escolher tanto, você observa. E você tem que observar o caráter do jogador também. Para ser convocado. Porque o que acontece? Hoje em dia, acho que o problema não está mais nem só no jogador, desse distanciamento da seleção. O problema não é o jogador jogar na Europa. O problema é a seleção jogar na Europa. A seleção brasileira, principalmente quando João Avelange, mesmo já no ocaso dele, com aquela arrogância dele toda, ela era usada desde 74 como moeda. Quando era se dar voto, né? João Avelange usou o ABC como moeda. Em 73. Na época, e fez a excursão. Do segundo semestre de 73, 102 dias. Usou na África como moeda. África, parte da Europa. No leste europeu, usou muito. Levou para a Romênia. Pois é. Então, o que acontece? Desde daquela época, o futebol brasileiro, até o ABC entrou nessa, porque o futebol virou uma máquina gigantesca de fazer dinheiro, né, que foi descoberto isso e aí não tem mais fim. É uma máquina de fazer dinheiro. Eu não gosto muito da expressão que algumas pessoas usam no nosso ramo. Futebol é um negócio. Que seja. Mas não pode ser um negócio maior do que o próprio futebol, do próprio esporte. Você não pode vender. Eu não consigo dizer a quem, as poucas pessoas que me veem, me ouvem e que me leem, que tal jogo é um clássico, quando ela, na verdade, é uma pelada. Rubinho, tanto não é um negócio, que eu vou lhe fazer uma pergunta. Claro que você até podia fazer isso, mas você torce pelo ABC. Você compraria uma camisa do América para vestir? Não. Talvez não. Mas, por exemplo, camisas de manga longa, você usaria quais cores? De várias cores. De várias marcas. Então, assim, uma camisa de um clube, ela não é só uma camisa. Ela representa paixão, o futebol. Então, vender camisa é um negócio. Vender camisa de futebol é mais coisa do que um negócio. Então, o futebol é mais do que um negócio. O futebol, ele representa mais do que um negócio. Muito boa essa sua colocação. Então, assim, as pessoas que dirigem o futebol também precisam pensar assim. É um negócio, precisa render para que você sobreviva e para que você faça crescer. Ele não pode ser um negócio simplesmente para se ganhar grana. Eu, quando era repórter policial da Tribuna, eu ouvi uma vez um delegado me dizer o seguinte: você já viu um ex-bandido? Então, as pessoas que mexem com isso, quando começam a se deixar seduzir somente pelo dinheiro, eles não serão mais, jamais. Não. Uma derrota do clube dele não doerá como doía antes, né? Eles serão aquele impulso do consumismo mesmo, né? A mulher fica pedindo um carro que a amiga tem. Isso você está dizendo, Luiz, está lá no documentário da FIFA. Quem não viu ainda, assista. Esse documentário, que é exatamente isso. Quando eles começaram com os contratos milionários com a empresa de marca de camisa, hoje, que inclusive domina a Copa há muito tempo, né, com a venda dos sinais de televisão. Quando esse bolo cresceu e aí se transformou isso, e o próprio documentário diz, a visão que se tinha do esporte passou a ser uma visão meramente do luxo que isso proporcionava aos seus dirigentes. Exatamente. O perfil do torcedor é um perfil completamente diferente do que eu via na época que eu ia estádio. Na época que eu via pela TV o Maracanã, das Gerais, da arquibancada. Aquele cara que vinha, aquele cara que pegava um trem na Central do Brasil e tal, pra descer, vai pro Clássico, 170 mil pra ver Flamengo, 51 mil pra ver um ABC América aqui em Natal, em 76. Quer dizer, esse torcedor foi excluído. O Liverpool era um time de operários. Né? A cidade, inclusive, a cidade dos Beatles, né? Quando toca a rainha lá, os caras vaiam, né? Porque Liverpool foi abandonado pela nobreza. É como Nápoles na Itália. Eles eram chateados, revolucionários, né? Contra. E aí o que acontece? Aí o cara diz, mas lá construíram um belo estádio. O problema é que lá construíram um belo estádio para pessoas, porque toda a sociedade se desenvolveu que pode pagar. Isso. Todos podem pagar. E aqui não. Aqui não. Aqui os caras levaram o estádio para um patamar onde o povo não pode ir. Não pode. Esqueceram de fazer o povo ficar rico também. E aí, eu defendo, eu sou crítico do atual futebol brasileiro, não apenas por essas safadezas, mas pelo
pelo que eu vejo tecnicamente, sabe? Sim. Pelo que eu vejo tecnicamente. Eu acho que o que eu vi antes, mesmo sem ganhar a Copa, até nos anos 70 e 80, para mim o meu futebol de auge dos anos 80, aquela geração de Zico, de Sócrates, de Falcão, de Cerezo. Cerezo eu não gostava muito, ele entregava jogo. Só entregou. Reinaldo, em 78 ele também teve outro também. Reinaldo, Roberto Dinamite, Careca. Então foi essa geração. Você esqueceu de Assis, eu acho, faça isso comigo. Você é tricolor, então eu vou com Giovani e Romário. Romário foi dos anos 80. Sim. Romário então a gente vê isso e olha para a seleção e diz que uma seleção cujo astro é um jogador pombo. Eu não consigo conceber. Eu acho o seguinte, acho que tem que ter uma evolução. Eu concordo com tática de futebol, acho legal demais, só que eu acho que o nosso futebol, ele não foi talhado para a tática que eu vou dar um culpado, que nem é tão culpado assim, mas, por exemplo, o futebol brasileiro ele começou a mudar quando acharam que Lazzaroni seria alguma coisa. Eu acho que vem. Eu detesto Lazzaroni. Certo. Detesto aquela seleção de 90. Mas eu acho que começou com Zagallo, sabe? Talvez. Zagallo é o avô da retranca brasileira. Pronto, talvez. Aí o que acontece? Começou a botar falso ponta. Os caras começaram a achar que a genialidade do técnico era criar esquemas. A genialidade do treinador é pegar o talento e distribuir dentro de campo. Como o próprio Zagallo fez na Copa de 70. Que ele fez uma coisa. Todo mundo defende João Avelange. Né? João Saldanha, que montou o time de 69, mas o time de 69 talvez não ganhasse em 70, pela forma, com pontas abertas e tal. E Zagallo entendeu o quê? Percebeu o quê? Que tinha muito craque e tinha que botar os craques todos para jogar. Então todo mundo usava a camisa 10 nos seus clubes. Jairzinho no Botafogo, Gerson no São Paulo, Tostão no Cruzeiro, Rivelino no Corinthians e Pelé no Santos. Exato. E então, o outro estalo foi ter colocado esses caras para fazer uma boa preparação física. Exato. Imagina... O Brasil foi o time... Brito foi o maior condicionamento físico da Copa de 70. Você imagine craque bem condicionado. Bem condicionado. Aí não tem quem segura. Hoje há um exagero. Eu não sou... Eu acho até que o torcedor, naquela época, ele não era muito preocupado com quem estava treinando o time, não. Ele estava preocupado com quem jogava no time dele. Os treinadores ganharam. Qual ídolo ele ia ver no domingo? Que ídolo ele ia ver no domingo no ABC? Se ele ia ver Danilo Menezes, Alberi no ABC, Marinho Apolônio, se ele ia ver Elcio, ia ver Ivanildo Arara, Jangada no América. Ele estava preocupado com isso. Se viesse um treinador Laerte Dória, ou viesse Valdemar Carabino do ABC, era consequência. Mas os técnicos jamais eram... Não eram as estrelas. Não eram as estrelas. Pois é. Mas isso é consequência dessa nossa não, eu não sou assim, não, sou desse jeito. Mas da inveja que se tem da Europa. Exato, foi o grande mal que eu acho daquela geração de 82, que eles vendem uma verdade falsa, fake, usando o termo normal, de que o Brasil foi um grande injustiçado em 82. O Brasil era um grande time, mas tinha defeitos que a Itália explorou. Fatais. Por exemplo, um péssimo goleiro, tinha 2 laterais que não voltavam, tinha um centroavante que foi escolhido o melhor zagueiro da Copa, que foi Serginho Chulapa. E o time da Itália era um senhor time. E infelizmente, eu sou um fã de Tele, gosto muito, né? Mas Valdir Pérez e Serginho foram invenções dele que não deveriam estar na Copa do Mundo. Ele passou 2 anos treinando Paulo Isidoro. Pois é. E na estreia botou de ser o canhoto da ponta direita. Ninguém entende. Então, a partir daí, com aquela derrota, aí disseram, não, jogar bonito não ganha. Pronto, é isso. Vamos agora... É isso. Mas a Itália jogava bonito, a Itália tinha Bruno Conte, Graziani, tinha Antonioni, Tardelli, jogadores fantásticos. Pois é. O Brasil perdeu para eles. Chirel, não perdeu para qualquer um, né? O pessoal esquece que a Itália... O Brasil pensa que a Itália era um time de quinta categoria. Porque fez uma primeira fase ruim. Pois é. E porque vinha de uma crise por causa de apostas. O escândalo do Totonero. Exatamente. E Paulo Rossi quase não joga não joga por causa disso. Então, a partir daí, o que é que aconteceu?
Aí foi Tele em 86, né? Aí depois Lazzaroni, que era uma piada, né? 5 zagueiros. O nosso problema é exatamente isso. 5 zagueiros no Brasil. Tava ruim, deu 5 ruim. Zagueiros e 2 volantes pegador, 2 cabeça de área, né? Aí não levou Giovani para levar alemão. Pois é. Então qual é o problema o problema no Brasil? Acho que o futebol é muito reflexo da sociedade. Totalmente. Então, o que você vê? Você vê a seleção do Tele, que foi uma grande seleção, não ganhou, perdeu para uma grande equipe e por alguns erros. Disseram que era lúcido. Aí, ao invés de você pegar isso e desenvolver, aí você diz, não, vamos quebrar tudo, tá tudo errado, vamos imitar a Europa. Exato. Aí quebrou a seleção. Depois volta a Tele para tentar. E aí já estava quebrado. Mas Tele já volta com outros conceitos. Em 86 e pegou uma seleção envelhecida. Pegou, não, nem tanto. Ele apostou na velha guarda, né? Sim. Convocou Oscar, convocou Zico machucado, Zico, coitado, doente. Que aquele cara quebrou o joelho dele, né? Márcio Nunes. Oscar, Zico, Falcão, Sócrates, Júnior. Leandro não foi a Copa, que abandonou a seleção. Isso. Enfim, mas jogar mesmo de 82, de 82 jogaram Edinho, que era reserva de 82, sim, né? O Júnior no meio campo. Júnior já foi na meia, já não mais Sócrates, Júnior e Sócrates. E Careca, que foi cortado para Roberto Dinamite entrar. Exato. Então era um time absolutamente, prioritariamente marcador. Já não era o Tele alegre. E já era a consequência do que ele tinha visto. E também a consequência dele estar perdendo tanto. Se ele tivesse na seleção, depois que ele conquistou no São Paulo, porque é o que foi, a amargura tomou conta do Tele, porque as pessoas começaram a dizer... Ele não falava com ninguém. E você não ganha. Pois é. Então, depois que ele ganhou no São Paulo, aí ele voltou. O problema foi... Você veja que é um problema Mas no time dele, do São Paulo, bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, tinha Raí, tinha Miller, tinha esses caras aí, mas também tinha Doriva e tinha Doriva, né? E no outro tinha Mineiro. Mineiro foi Muricy já, né? Já era Muricy? Já era Muricy. Mas era... Muricy... É uma consequência do Tele, né? Mas Muricy era um craque jogando bola no São Paulo. Brincadeira. Agora vamos aqui para nossa grande área, né? O pequena área. Você vê a situação de ABC e América no Campeonato Brasileiro. Eu acho quase irreversível. Irreversível no sentido de que os dois, poderá cair, o ABC, e o América ficar pela zona intermediária. Porque o América, depois da SAF, chegou a contratar mais de 15 jogadores. Quase 20 já. Quase 20, né? E o ABC trouxe, por obra e graça do técnico que saiu, um balaio de perebas, né? Um balaio de perebas que agora estão sendo dispensados. Você acha que há tempo para ABC e América ou não? Olha, Rubio, como a gente chegou até aqui, é que a gente precisa aprender para evitar. Aprende. O problema de Natal é não aprender. E outra coisa, se você tiver... Estou aqui com os meninos aqui no estúdio, são craques no que fazem, mas Natal é assim, se chegar um cara chiando, um cara imitando um carioca, Natal deixa os meninos aqui do estúdio e vai ficar com esse cara porque é de fora. Natal é uma cidade de muro baixo. Então quem chega aqui de fora é rei. Natal sempre foi colonizado demais. Colonizado demais. O ABC deu um título de comendador, cara. Que Alberi não teve direito. Que fosse tomar o jogador, ele deu para um técnico ocasional, que tudo bem, foi campeão da Série C, mas é ocasional. E outra coisa, técnico, é empregado do clube. Entende? Verdade. Então, eu não tenho eu tenho... Às vezes pode parecer uma certa amargura, mas eu sou cético. Eu acho que precisa melhorar muito e acho que quem fez o mal, principalmente ao ABC, fez o mal de uma forma maléfica e difícil de ser corrigida. O que eu acho, por exemplo, vamos começar pelo ABC, por ordem alfabética. Pois não. A questão do ABC, por exemplo, o ABC é inegável, o ABC passou 32 jogos sem perder. Né? Essas coisas a gente
Não esquece. O ABC conseguiu um acesso, foi campeão estadual. Mas não foi o primeiro. Não, claro, muita gente encarou como se fosse o primeiro do mundo. Pois é. E aí é onde mora o perigo. Exato. Aí é onde mora o perigo. Nesse momento, Rubinho, há necessidade sempre de uma avaliação. A avaliação ela tem que ser feita quando você perde e quando você ganha. Às vezes é até melhor enganosas, né? Pois é, às vezes é até melhor avaliar de novo quando ganha do que quando perde. O que acontece é que ficou muito claro, pelo menos para mim, aí o pessoal vai dizer, tá, mas você está dizendo isso porque você é engenheiro de obra pronta. Não, porque nós não somos treinadores, nem somos gestores de clube, nós somos jornalistas. Isso. Cabe a gente analisar e descobrir os porquês. Aliás, é para isso que a gente serve, né? Para descobrir os porquês. O que acontece? Ficou muito claro para mim, e talvez eu esteja enganado, eu não sou dono da verdade, né? Mas ficou muito claro para mim que o treinador do ABC, o que saiu, o Fernando Marchiori, ele era um excelente processo até certo ponto. Mas dali por diante, ele não chegou depois do endeusamento, ele começou a cair. Porque bateu no limite dele também. Bateu no limite. Tudo tem um fim. Pois é, bateu no limite, talvez, de capacidade mesmo. O que eu acho é que nada acontece sem cumplicidade. Sozinho. Você já viu alguém sozinho no horário de expediente assaltar um banco? Não tem condição, só em filme. Agora, o que faltou, o que aconteceu também, e sobretudo, foi que a nossa classe, em grande parte, porque eu não vou generalizar, não posso, não chego assim, nivelo ninguém por baixo, nem nivelo por cima. Eu acho que boa parte de nossa classe, ao invés de não é fiscalizar, mas olhar com um ceticismo de cautela, deixou de olhar para o técnico assim e passou a ser uma espécie de assessor de imprensa dele, divulgador dele, eu não acredito que seja inconsciente, não. Tudo se faz depois de certa idade, se faz pensando. Então, isso também. A passagem, para mim, dele por aqui, ela foi nefasta pelo que ele fez ao ABC e pelo que ele fez à nossa categoria. Nossa categoria virou quase o partido marquiorista de Natal. Verdade. O homem não tinha defeito. A gente começou pelo ABC e passando pelo América. É uma coisa muito parecida. Porque o América foi avaliado na vitória. Os caras acharam que o América da Série D, porque tinha conquistado, terminou o campeonato muito bem, e esqueceram que o América teve um sufoco. E só foi sair do sufoco e crescer na competição no segundo tempo daquele jogo contra o Souza. Sim. Né? E esqueceram que existe uma evolução. De uma temporada para outra, você muita precisa coisa muda. Crescer. Você falou no América. E aí tem um modelo novo de gestão do futebol, né? Sim. Agora todo mundo é gestor, é consultor. O cara ensina o outro até a latir. Né? Na internet, se for pra internet, você aprende a latir, miar. Tem curso pra tudo. Tem um que é como falar em público sem inibições. É um negócio impressionante, né? A gente não passaria. Eu posso dizer a você, é caro. Tem gente nem procuro 20 mil aí fazendo consultoria dessa. Boa sorte, né? Pois é, boa sorte para quem paga, né? Pelo amor de Deus. Mas quem paga... Vai pagar uns 5 a gente faz. Jumento nasceu para ter cangalho. Então, mas Itamar, esse novo modelo, sociedade anônima de futebol, que foi muito questionado por algumas pessoas importantes na história do América, como os ex-presidentes José Santos e Eduardo Rocha, né? Ela iria passar de goela abaixo. Se não fossem eles dois entrarem no circuito e, vamos dar uma freada e vamos estudar direitinho. Qual é a sua visão sobre SAF? É bom pro clube? Eu queria a sua visão e o que vai mudar, que o torcedor não percebeu ainda, mas vai perceber que ele, torcedor, como ele será tratado e que acessos ele continuará tendo ao clube dele. Olha, primeiro, a gente tem que entender que não existe uma SAF. Não existe um modelo de SAF. SAF é como se fosse um menu. É um cardápio. Você tem um cardápio e você escolhe que tipo de SAF você quer ter, qual se agrega, se adapta melhor ao seu clube, qual se adapta melhor ao modelo de negócio, que hoje é a forma de se dizer, modelo de negócio que você quer para o futebol.
Então, esse é o cardápio que fica lá estendido. O América escolheu um modelo X, que, como você bem disse, poderia ter passado de cara com o modelo X. 90% a 10%, né? E que foi readaptado para o modelo XYZ, porque foi discutido. E que bom que foi discutido. Porque um clube não pode aceitar simplesmente sem uma discussão. E foi feita a discussão, e acho que dentro do possível ficou mais interessante para o América da forma como... Em relação à primeira, na minha opinião, eu que sou péssimo em números, claro, daí sou pobre, né? Ficou. Eu entendi que a segunda, ela amarrou mais dos direitos do clube. Exatamente. Do que a primeira. Além de questão da distribuição. Da distribuição do dinheiro. Financeira que ficou melhor. Agora, eu tenho essa visão de que para um clube como o América, por exemplo, é muito melhor esse modelo de SAF do que para um clube como o Vasco. Veja que o Vasco está sofrendo. É o meu ex-Vasco. Pois é. Porque o América nós somos futebol de nível médio. Nós temos a crescer em cima desse negócio. O Vasco, ele teria que se manter e crescer. E é muito mais difícil você crescer. Pegando esse gancho aí que você deu, você acredita que o América não tem mais possibilidade de entrar em fases ruins depois da SAF? Não, tem. Tem sim, porque depende da condução da SAF? Depende da condução da SAF e da condução de mercado. O América passou, futebol, como eu disse a você, o problema das SAF é exatamente essa relação. É aí onde a gente tem que ter o problema, porque a gente acabou de dizer, e o nosso internauta no YouTube vai lembrar no começo do programa, que a gente não pode separar, a gente não pode pensar o futebol só como negócio. Lembra da história da camisa? Lembro. É essa relação que é importantíssima e que precisa ser, é como se fosse um casamento que você precisa todos os dias estar mantendo para que ele seja duradouro e que renda frutos bons. Existem casamentos ruins, existem casamentos bons. A relação clube-SAF é uma relação dessa forma. Porque existe a relação de interesse econômico, meramente econômico, de negócio, e existe a relação de futebol, de torcedor, de paixão. Isso. Então, essa relação precisa ser muito equilibrada para não haver exatamente o problema que está vendo com o Vasco. O torcedor é a paixão e o clube está vendo ali o negócio. Eu vou te fazer uma pergunta para você dizer se eu estou certo ou se estou errado. Sem a SAF, existe o torcedor. Com a SAF, existe o cliente. Exatamente. Estou certo? Está certíssimo. Aí o equilíbrio está entre a SAF entender que cliente e torcedor, eles são a mesma pessoa. Por exemplo... E o carinho precisa ser tratado. O amor, né? Que tem gente... Não, por exemplo, pode parecer banal, mas, por exemplo... Baé vai continuar morando na América com a SAF. Gito vai continuar morando lá no CT com a SAF. Porque esses caras são de fora. Eles chegam aqui, eles não têm ligação emocional com nada. Eu cito um exemplo disso? Cite. Exemplo claro e de negócio. Você já está sabendo como é que vai funcionar. A América não joga mais esse ano. Talvez jogue. Até porque está jogando na Série C, talvez não jogasse. Mas desde que eu me entendo por gente, quando a América construiu a Arena América, dizia, vamos jogar nossos jogos lá. Não foi isso? Foi. Mesmo a Arena ainda não estando... E jogou. Jogou. Estadual. Mas o grande sonho do torcedor americano era fazer da Arena América e a SAF prometeu, ou eu estou enganado, investir no estádio. Aí é onde está o negócio. Veja como negócio é negócio. Vai investir. Só que acontece, o que está acontecendo, por exemplo? Hoje, nesse momento, é inviável jogar lá. Só treinar. Por quê? Porque lá vai ser iniciada a reforma e embaixo da arquibancada vai ser construída, a base debaixo da arquibancada vai ser construída a musculação dos atletas, a sala de musculação dos atletas, a fisiologia. Então, se você está fazendo tudo isso ali embaixo, como torcedor vai passar para ir para um jogo? No dia do jogo não vai arriscar deixar os equipamentos lá para serem depredados em caso de derrota? A parte de baixo vai começar, tem a fundação é feita para subir, né, para os camarotes, vai ser feita a subida dos camarotes e vai ser construído lá os apartamentos dos jogadores. Então não vai ter jogo, não. Então, segundo que eu entendi, a gente conversou com o Pedro Weber, que é o CEO da SAF, né, e ele disse o seguinte, vai sim, mas em princípio não, porque essa construção ela vai ser feita como uma base para os camarotes, que já foram inclusive comercializados há muito tempo,
E também essa parte dos jogadores. Mas aí vai haver uma divisão. Só que, Rubinho, isso não é uma coisa que se constrói do dia para noite. Não, mas aí eu quero sapecar outra pergunta aqui. Tudo bem. E o Pedro Weber, o homem da SAF, disse que a princípio não terá jogo na Arena América. Isso. O presidente da América tem como peitá-lo e... Não. Ah, não tem? Não. Então a América hoje... Não. Pois é. Não existe poder de mando Não. do América. Não existe. Porque... Manda os homens da SAF. Exatamente. Até porque quanto é a divisão? 70-30. 70-30. Então. Quem tem 30 não vai ter mais que 70 nem... Porque Pitágoras foi perfeito na matemática. Na hora, e senta a mesa, senta 7 pessoas da SAF, 3 do América. Vota aí. 7-3. 7-3. Você tá entendendo? Então muita assim, gente vai ficar de queixo caído. Viu? Vai ficar. E é assim que é assim no Vasco. A torcida do Vasco estava lá pedindo a demissão de um cara. E o cara disse, esse cara não vai ser demitido. Porque o CEO, é aquele grupo 777, né? Isso. Que conseguiu fazer um dos piores times da história do Vasco. Aí vamos lá, tem outro exemplo. Mas tem um exemplo bom. O Botafogo hoje está funcionando bem. O Botafogo melhorou. Então, assim, o que a gente tem que se apegar são os bons exemplos. Acho que o futuro... E eu não disse que era um menu, porque tem outro tipo de SAF. O Fluminense, por exemplo, está analisando um outro tipo, que é um tipo misto. Não vira o clube, não vira um negócio, mas você traz um investidor, e esse investidor, ele entra como uma espécie de sócio do time, mas não é o administrador. Você deve a ele dar a renda. Uma agiotagem de luxo. Exatamente. Né? Então, é um outro tipo de SAF. O Fluminense, por exemplo, está buscando. Acho que o Santos estava buscando, junto com o Sheik lá do Catar, que é amigo do Neymar. Eu tenho que admitir o seguinte: esse pessoal do negócio é extremamente competente. Porque eles chegam com uma cifra, 174 milhões, né? 174 milhões. No caso do Vasco, 700 milhões. Aí o cara diz, 700 milhões vai trazer a seleção do mundo. Pois é. 174 milhões, o América vai ser o melhor time do Nordeste, de novo, né? E prometeram a maior folha salarial da seleção. Mas na prática... Nunca é 100% do até que... porque o cara vai dizer, não, eu tô trazendo 174 milhões, é para dividir em 5 anos, e a gente tem que investir... Mas diz depois que aprova, né? A gente tem que investir na rede social, no centro de treinamento, na venda de ingressos, não é só para contratar jogadores. Você vê um clube popular, que eu ainda quero crer que ele seja, embora tenha mudado muito o perfil dele. Você crê que o ABC também... No ABC também cabe uma SAF? Você sabe que teve propostas, né? Inclusive muito antes do América. E bem superiores. Muito, era algo em torno de 500 milhões. 500 milhões de reais. Na época a ideia não foi levada à frente, até porque envolvia negócios com terreno. Nesse aspecto, você há de lembrar que o ABC parece um ônibus, né? Ele começou no Tirol, passou para Morro Branco, foi até em Ponta Negra. Pois é, vai mudando de lugar. É um time itinerante. O clube itinerante. Mas, então, o futuro você acha que é... Eu prefiro essa ideia do Fluminense e do Santos. De uma coisa mista. E do Santos. De uma divisão de tarefa. Mas eu acho assim que nunca vai existir, quando se trata de papel bordado, de dinheiro, eu não acredito em decisão sem ter alguém mandando. Eu não acredito em decisão que satisfaça a todos. Porque se existem duas pessoas, não existe unanimidade. Porque o problema, por exemplo, não é problema, na realidade, gente, não é problema. A SAF é uma coisa e veio para ficar. Acho que todos os clubes vão, de uma forma ou de outra, aderir de uma forma. A algum modelo de negócio. Algum modelo. Acho que assim... Menos o do Alecrim, né? Que meu amigo Sivonei aqui. Você deu o time pra alguém e alguém fez o que fez e foi embora. Aquele cara, ele tá em cana, tá foragido, né? Existe um mandado, não, ele foi preso, chegou a ser preso. Mas tá solto, eu acho. Acho que não tá mais preso. Então, assim, também foi muito insensado pela nossa imprensa. Pois é. Então, o que acontece? Você tem a SAF, por exemplo, que se envolve administrativamente no clube. A SAF do América, ela administra o clube. O futebol do América, tudo que envolve futebol. Isso. Uniforme, venda de ingressos, associado. A lojinha do clube. O banheiro do vestiário. Tudo isso, a categoria de base. Tudo isso passa a ser o América, que é o América, que a gente conhece. Hoje ele se dedica apenas se tiver basquete, a sede social, a uma festa, a não sei o quê. E a SAF podia, em homenagem ao nosso querido Arthurzinho, voltar com o futebol de salão, né? Pois é. Então, assim...
o América tem o próprio América tem uns 200 e tantos mil reais de aluguel, que pode, essa grana, trazer o basquete, né? E o salão. A SAF não quer saber de basquete, a SAF só é futebol. Ela não quer saber do que não dá lucro, né? Exatamente. Quem vai ter que lidar com basquete, com futsal, a diretoria, junto com essa renda que tem. O que eu acho é um pouco um parlamentarismo, né? Um sistema parlamentarista, em que o presidente, sem nenhuma conotação pejorativa com Souza, em relação a Souza, que é um ídolo e tal. Claro. Embora seja de difícil comunicação, ele é um cara que não se comunica bem. Não gosta de falar com as pessoas. Aí eu também não gosto, aí dá certinho. Não gosto de pessoas que não gostam de falar comigo. Sim. Então, não é falando dele, mas o presidente, no sistema da SAF, ou no sistema parlamentarista da SAF, qualquer presidente, pronto, esqueça o Souza, qualquer presidente passa a ser um pouquinho Elizabeth II. É figurativo. Porque a gestão do clube, porque quando eu disse que tem esses dois tipos de SAF, porque assim, a SAF como a do América, a gestão do futebol, toda a gestão, a administração, tudo passa a ser da empresa. Então o clube você pode dizer que o clube passou a ser a estrutura administrativa do clube, a estrutura do futebol e a administração do clube passou a ser decorativa? Só é para outras coisas que não seja futebol. Qualquer outras coisas, se o América não tem mais nada. O clube lá do América, lá da Rodrigues Alves, o possível basquete, e você tem uma representação. Eles não podem vender aquela sede da Rodrigues Alves, não, né? Não, porque ela já foi tombada, né? Quase tudo, tombada, né? E tem quase toda ela vendida, não tem mais nada do que ela antigamente. Que é de onde vem essa renda que vai ficar com o América. As 250 mil, aqueles prédios, aquelas locações ali, ele fica com o América não com o futebol. O futebol não bota a mão nesse dinheiro. Aí encontrar uma maneira de o América investir, né? Exatamente. E aí o que acontece? A outra SAF, que é a que eu disse, que é do Fluminense V, é uma SAF que se envolve com o clube financeiramente, meramente, não administrativamente. Você está entendendo? É a diferença. É como se o clube tivesse conseguido um banco para lhe emprestar uma grana e você tem que dar ao banco o rendimento correto. Exato. A questão como no linguajar deles, desculpe ter interrompido, mas está dentro do contexto. A questão não é jogar, a questão é atingir meta. É isso. Número. Isso. Na SAF como do América, eles têm toda a gestão para chegar a essa meta. Na SAF, como é a proposta do Fluminense, ele tem o dinheiro, mas não tem a gestão do clube. Torcemos todos para que dê certo. Mas e se der errado, o que é que acontece? Aí alguém tem que ficar no prejuízo, né? Porque o negócio está feito. Por exemplo, não existe. Eu me lembro de uma história, uma vez e a história, por que o cara quer administrar? Uma história que eu estava testemunhando um negócio sendo feito, né? Um tinha dinheiro, dois amigos meus, um tinha condições, o outro não tinha, e tinha que fazer um negócio. Aí esse amigo meu disse: rapaz, eu invisto 100 mil. Você tem quanto? Eu disse: não, eu só tenho 10. Então eu invisto 90 e você investe 10. Mas eu tenho o que tinha 10, mas eu tenho a expertise, eu sei fazer, eu sou executivo e tal. Então, beleza. Aí na hora, se a gente ganhar 100 mil, é 90 mil meu e 10 mil seu, né? Aí o cara disse: não, pô, mas aí eu vou ter que trabalhar. Aí o cara disse: mas e se eu perder 100 mil? Você vai dividir Você vai me ressarcir? Você tá entendendo? Aí eu não conheço ninguém bobo. Aí onde tá o negócio. Com dinheiro no bolso. Pois é. Esse negócio está amarrado de um jeito para não causar prejuízos ao patrimônio, a coisa do América. Causa prejuízo apenas ao negócio. Ou seja, o problema é o seguinte: aí a gente volta para aquela história de negócio e paixão. O problema é que o prejuízo ele não causa ao Clube América. O América não vai perder nada, não vai perder a sede, não vai perder o estádio, não vai perder o terreno dele. Sócio torcedor vai aumentar de preço? Acho que não. Acho que vai ser mais bem cuidado. E é mal cuidado hoje? Acho que sim. No América? Em todos. Em todos você acha que o sócio-torcedor deveria ser como? Eu acho que o sócio-torcedor tem que ganhar mais coisas. Exato, porque o cara ter desconto no ingresso... É sócio ingresso. O sócio, quando o ABC e a América existiam como clubes, né, da cidade... Uma piscina para ir. Todos dois no Tirol, eu vou mais para trás. Você tinha salão de festa, baile, carnaval, tinha tudo... O América tinha estande de tiro. Então hoje não tem nada. O meu pai era sócio do ABC, sócio do América e sócio do Alecrim. Lá em Macaíba ou do Alecrim aqui? Alecrim em Macaíba, que aliás era maravilhoso. Era sócio. Então não era você era torcedor de alguém, você era sócio, o clube, ser sócio era massa. Exatamente. Eu não tive idade para acompanhar o América, mas
eu ficava assim impressionado com a grandeza do América na época que Natal ainda era uma cidade pequena, né? Sim, médio porte, aí, quase. Então acho que falta isso. Eu não me lembro do nome, sou muito ruim de nome. O antigo presidente do Internacional, que foi quando fez o Internacional crescer, o Internacional foi o primeiro clube a ter mais sócio no mundo. Ter mais Luiz Fernando Carvalho? Acho que sim. A ter mais sócio do que lugar no estádio. E o cara dizia, pô, mas o cara compra para ir. O cara compra, não é só para ser só para ir para o estádio. O sócio do Internacional tem uma academia maravilhosa, o sócio do Internacional tem um restaurante sensacional, o sócio do Internacional tem uma piscina. Você está entendendo? Então, acho que falta isso. Exatamente. E você cria com isso o sentimento de torcer pelo clube. O menino que começa a ir ao clube cedo, ele fatalmente será torcedor. E outra, você precisa ser mais criativo. Por exemplo, você teve uma experiência esse ano que foi criar um camarote. O cara é sócio e pagava mais para estar no camarote. Sim, que foi colocado no meio podia, atrapalhou até o trabalho da empresa. Pois é, podia ter sido em outro lugar, mas podia ser em cima daquelas... Tem espaço para colocar e tinha lugar. Mas é uma forma de você trazer o sócio para a mordomia a mais, que você... Tem gente que pode pagar a mais. O que não pode pagar a mais... Agora, pagar 2 vezes é que fica estranho, né? Mas aí você diz ao sócio, você não vai pagar 2 vezes, você vai pagar a mais para ter essa mordomia, para ter um cara para manobrar seu carro, um lugar para deixar seu filho lá brincando. Tem nada a ver com futebol que eu fui acostumado a ver. Pois é, mas o cara paga, quer pagar a mordomia. Você tem dinheiro? Tem. Agora, você tem que ter um sócio para aquele cara que só tem o salário poder ir para o estádio. Nem que seja para ficar sentadinho ali na arquibancada olhando, mas o cara precisa ter espaço para esse povo torcedor. Aqui para nós, a vida tá muito ruim no Brasil para tirar o direito básico do futebol, porque o futebol pra gente é diferente, como você disse no início do programa, do que a da Noruega, que é um dos países mais ricos do mundo, da Finlândia. O cara vai ali, não faz nem cócega no bolso dele. Me tiraram isso. E olha, e na Inglaterra, há 2 anos atrás, torcidas protestaram porque aumentou o preço do sócio. Uma confusão maior do mundo. Na Inglaterra. Todo mundo pode pagar, claro, em tese. Mas a República Federativa do Rio Grande do Norte também, às vezes, o povo pensa que tem muita grana. Não, mas aqui tem a grana e tem a pose, né? Pois é. Então a pose e tem também o oficial de justiça para tomar cargo, essas coisas também. Oi, Itamar, a gente falou de ABC e América, claro, que são as equipes que dividem a cidade, não mais como era antigamente, o ABC com imensa maioria. Sim. Hoje o América passou muito tempo ganhando, nos anos 80 e ganhou a Copa do Nordeste, teve acesso à Série A, enfim. Falou no ABC também e tal. Mas existe um clube que já foi tão grande quanto o ABC e a América, e hoje ele está vegetativo, né? Para não dizer morto, ele está em estágio vegetativo. O que fazer para que o Alecrim Futebol Clube volte a, não digo brilhar, mas volte a ter dignidade para disputar um campeonato estadual da primeira divisão? O que é que sustenta um clube? Conquistas, torcida, né, e tradição. Se você deixa de conquistar, se você deixa de ganhar, você perde os torcedores. E se você deixa de ganhar, você deixa de ter você tem uma tradição histórica, mas você não tem mais a tradição de busca por títulos. O Brasil, hoje, saiu uma pesquisa, o Brasil tem 720 clubes. 720 clubes federados o Brasil tem. Na minha visão, a saída do Alecrim, porque assim, poderia ser o bairro do Alecrim a abraçar o Alecrim. Mas nem no auge o bairro do Alecrim abraçou. Apesar do nome. Então, a saída do Alecrim, na minha visão, é buscar alguma cidade que o aceite como time de futebol. E outra coisa, sabe, Itamar, eu digo aqui abertamente, esse negócio, você vê no Brasil todo essas coisas irregulares, e o Rio Grande do Norte tem passado fora disso. O futebol do Rio Grande do Norte passado fora disso. E eu também tenho a capacidade de dizer a todos que clube de futebol, ele tem que se administrar, ele tem que cuidar dele, não tem esse negócio de estar cobrando de federação, não. Federação é órgão mantenedor e organizador, mas aqui o cara quer que a federação sustente os clubes. Se construiu uma narrativa de que
Quando o clube perde, todo mundo é culpado. A imprensa, tu é culpado. Eu sou, muitas Zé vezes. Vanildo, presidente da federação. Esse é culpado sempre. E não é assim. Sem ter culpa. Não é assim. A federação tem a sua responsabilidade, em parte de algum, mas ela não contrata jogador. E quando outra o clube coisa, está de cima, não procura nem a federação. Eu até fiz muitas críticas antigamente. Eu parei e falei, sabe por quê? Porque sabe quem elege o presidente da federação? Os clubes. É você? Não. Sou eu? Os clubes, e por unanimidade. Pois então, muito obrigado por sua presença. Para mim foi sensacional a resenha que a gente fez aqui. E eu tenho certeza que o nosso internauta vai gostar do Tirando a Limpo, que lhe agradece a presença e lhe diz que as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, foi uma honra enorme. Sei que você é um cara que luta muito não só pelo esporte, pelo estado do Rio Grande do Norte, pelo que você pensa. E eu acho importantíssimo isso, né? Eu não gosto de quem é vazio. Vazio não dá. Você pode não concordar com 10 opiniões, mas que tenha as 10 opiniões. Então foi uma honra para mim estar aqui com você. E para mim, do mesmo jeito, quantas vezes precisar, estou à disposição. Pois é isso. Meus amigos, um grande abraço e até a próxima edição.